Estou aqui do mesmo lado com Romildo Pereira. Romildo que há muitos anos já foi vereador e também agora secretário regional de governo. Romildo, qual a importância da Secretaria Regional do Governo em qualquer governo e nesse governo? Na verdade, a Secretaria Regional tem um papel extremamente importante. Primeiro, de representar o governo do Estado na região central, politicamente e administrativamente. A região central que nós falamos compreende os municípios de Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada, Urupá, Teixeirópolis. Romildo, a gente percebe, inclusive o governador estava dizendo, numa entrevista, ou seja, num evento, de que é uma secretaria que economiza e não divulga tanto. Por quê? Na verdade, como papel da secretaria, um dos papéis é representar administrativamente, nós temos um grupo de trabalhadores aqui, de pedreiros, serventes de pedreiros, carpinteiros, pintores, eletricistas, e isso nós executamos determinadas tarefas do governo de forma com administração direta. E isso naturalmente reduz o custo. Obra talvez de R$200 mil, a gente consegue fazê-la por 90, por 70, por 100 mil reais, e isso com certeza contribui por demais com o Estado e para o Estado. E quando ele disse da não divulgação, na verdade, às vezes pouca visibilidade tem as ações da Secretaria Regional, porque quando se fala do governo, se fala nos asfaltamentos, se fala no garapé pintado, que é uma obra grande, se fala no anel viário, e às vezes nós deixamos de falar um pouco das ações próprias da Secretaria Regional, que é a recuperação do telhado, a recuperação de uma fossa, que aparentemente é um problema pequeno, mas para a escola é um problema extremamente grande e muito sério, que obviamente ele se estende à própria comunidade. Seria a Secretaria Regional de Governo um suporte de todas as secretarias? De todas as secretarias, desde a Secretaria de Saúde, Emater, Daron, Polícia Civil, Militar, Bombeiro. Nós trabalhamos em ações, temos frente de trabalho em todas as secretarias, a exemplo do prédio da Polícia Militar que nós construímos lá no Riachuelo. Hoje, por exemplo, nesse momento nós estamos construindo um refeitório na escola Joaquim Xavier, em Alvorada do Oeste, que se for contratar uma empresa para fazer, é algo em torno de 250, 300 mil reais. E nós estamos pela administração direta, a escola compra o material, adquire os materiais e nós fornecemos a mão de obra. Essa obra vai ficar em torno de 75, 90 mil reais no máximo. É uma secretaria de primeiro escalão, segundo, como é que classifica? Na verdade, a Secretaria Regional ela tem um papel fundamental, como eu disse no início, de representar o governo do Estado politicamente e administrativamente. Nós não somos tidos como secretário de Estado, nós somos tidos considerados como secretários regionais, são 10 regionais diferentes, onde eu tenho a oportunidade, me honra muito, ocupar e servir ao governo do Estado, servir ao Estado aqui na região central. Todas essas 10 regiões prestam esse tipo de trabalho, obviamente umas com mais avançam um pouco mais, outras um pouco menos, mas de qualquer sorte todas as secretarias têm por obrigação de desenvolver o mesmo papel, o mesmo trabalho. Romildo, a gente vê que o governo vai, pelo menos no período eleitoral, ele tem algumas restrições legais. A secretaria funciona normalmente, ela seria o suporte mais ainda dobrado. Como é que é as ações que vocês aqui para frente vão programar para esse final de mandato? Na verdade, o governo não pode parar por um período eleitoral. O governo não pode parar em razão de uma eleição. O que, na verdade, acontece é que a lei restringe o repasse de recursos, convênios, nesse período eleitoral, que não é o caso da Secretaria Regional, porque a sua execução é administração direta. Então, nós já temos os servidores, já temos esses trabalhadores que vão executando essas tarefas na medida da sua necessidade. Né? E quando os órgãos adquirem os materiais, disponibilizam esses materiais, nós vamos fazendo. Por exemplo, a Escola Jorge Teixeira comprou todo o material elétrico. A nossa equipe de eletricistas está recuperando toda a parte elétrica da escola e posteriormente vai ser climatizada essa escola. Então, se o material já está adquirido, a mão de obra já está contratada. Então, não é o período eleitoral que vai impedir esse trabalho. Lá na Escola Joaquim Xavier, em Alvorada do Oeste, o material já está comprado para a construção do refeitório. Então, também não é o período eleitoral que vai inibir a continuidade dessa construção. Com relação a
falava da Escola Jorge Teixeira, da questão elétrica. Terminando a Escola Jorge Teixeira, nós temos outras 11 escolas já no roteiro para dar continuidade. Essas escolas licitam os materiais, adquirem e nós vamos com a mão de obra própria para a execução das atividades. Então, o período eleitoral... Vai lembrar que é Ji-Paraná, né? Ji-Paraná, Alvorada, Médios, Uruguai... Não, essa escola Jorge Teixeira é em Ji-Paraná. A escola Jorge Teixeira fica localizada no distrito de Nova Londrina. Ah, que eu estou na rede, né? No Brasil todo, o pessoal localizava onde é que fica essa escola. Deixa eu perguntar aqui para você a respeito ainda da Secretaria Regional do Governo. A gente percebe que os prefeitos, eles vão até as secretarias em Porto Velho reivindicar. Na sua secretaria tem muita correria de prefeito aqui, não? Temos visita de vários prefeitos, que às vezes eles têm processo extremamente importante tramitando em Porto Velho, e às vezes eles utilizam-se da própria Secretaria Regional como um braço estendido dos municípios, como suporte para que possa caminhar esses processos, de repente até dando um pouco mais de celeridade, um pouco mais de rapidez na tramitação desses processos. E nós temos assim feito e ajudado a todos os prefeitos que têm nos procurado. Romildo, para finalizar aqui, eu vejo que os eventos que você participa com o governo, o cerimonial chama você para estar junto na mesa, mas pela sua base técnica você precisa auxiliar em detalhes e acaba não indo. Isso politicamente é ruim para você, não? Eu diria para você que o meu papel aqui na Secretaria, apesar de ser um papel de representar politicamente e administrativamente para o governo, nós temos uma equipe um pouco pequena. E pelo fato da equipe ser pequena, às vezes nós precisamos de colocar a mão na massa também, muito embora tenha ocupado a função na condição de secretário regional. E isso, ocupar a mesa ou não ocupar a mesa, para mim eu não levo muito isso em consideração. Porque na verdade o que faz valer é o nosso trabalho no dia a dia, o nosso cotidiano no dia a dia. Ocupar a mesa, de repente dar uma fala, usar da palavra, isso é uma questão de momento, e cada momento é um momento diferente, cada caso é um caso diferente. Mas nós sempre nos colocamos à disposição do governo, à disposição do Estado, à disposição dos prefeitos, das prefeituras, enfim, nós estamos à disposição da população. Porque quanto melhor o nosso trabalho, melhor é atendida a sociedade, a nossa população que precisa desse trabalho. Para finalizar aqui, Romildo, tem muita pressão, ou porque é uma secretaria regional, a ciumeira, a política não rola por aqui, não? Eu diria para você que cada caso é um caso diferente, cada setor é um setor diferente, e nós procuramos desempenhar a nossa atividade, Heleno, com responsabilidade, respeitando todos aqueles que possuem detentores de mandato, respeitamos todos aqueles que possuem as suas funções dentro da sua competência, e cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua competência. Dentro da nossa circunscrição, na competência a qual nos foi atribuída pelo governo do Estado, nós fazemos isso de uma isenção muito grande para não ferir os interesses de quem quer que seja. E isso, graças a Deus, nós temos procurado fazer assim, e nós não temos tido maiores problemas. Bom, eu e Romildo, do mesmo lado, em 2014,